Olá, eu sou o professor Moab Garcia e nesse vídeo vamos conhecer qual tipo de areia mais indicado para a produção do seu concreto. Bom, estamos aqui na usina de concreto. Concreto aqui, eu sou o professor Moab Garcia e estou com... Eu sou o Clebson, sócio proprietário da usina de concreto aqui. E hoje nós vamos falar sobre a utilização de areia branca e areia lavada na produção de concretos. Para dar início, Clebson, qual tipo de areia você utiliza para a produção dos seus concretos? Hoje a gente utiliza a areia branca. A areia branca utilizada. E por qual motivo você utiliza a areia branca? Custo-benefício, né? Primeiramente, custo-benefício. Primeiro porque ela é uma areia que ela é mais fácil de ser encontrada aqui na nossa região. Ela tem uma finura menor, que permite algumas características que a gente gosta no concreto. E a gente consegue fazer um concreto com um preço mais econômico, né? Então, juntando tudo, o custo-benefício a gente acabou optando por utilizar a areia branca. E na questão de trabalhabilidade e resistências da areia branca, como é que ela se comporta perante o concreto? Principalmente quando a gente utiliza a mesma proporção de cimento, agregado graúdo, água. Isso. Quando a gente começou a utilizar a areia branca, na nossa região, né, tem uma preocupação muito grande entre se utilizar a areia lavada para poder fazer as estruturas e utilizar a areia branca para poder fazer o acabamento, né? Por causa que as pessoas têm medo, preocupação que a areia branca teria um salitro, que corroía a estrutura. Na verdade, isso aí cai por terra porque a gente mandou fazer estudo, a gente sabe as normas que precisa para poder utilizar essa areia. E quando a gente foi fazer os estudos dela, né, comparando as duas areias, a gente percebe que a areia branca é uma areia mais fina e a areia lavada, né, ela é uma areia mais grossa. E nisso, como a gente vai trabalhar, a gente tem que ter uma característica que seja fácil de bombear, né? O bombear é uma máquina que joga o concreto para as estruturas, joga o concreto para o primeiro, segundo andar, 10º andar se precisar. Então a gente precisa de um concreto que seja fácil de bombear. Com a areia lavada, se a gente utilizar as mesmas quantidades de areia, de água, cimento e brita, a gente vai ter um resultado pior, a gente vai ter um resultado mais grosso, né? No slump, se as imagens que eu te mandei você pode mostrar, você vai ver que tem um resultado de diferença, né? Então a gente acaba tendo que utilizar mais cimento na areia lavada para conseguir atingir o resultado que a gente quer com a areia branca. Então assim, no final a gente consegue um concreto mais barato, mais fácil de trabalhar e a gente utiliza menos água, então a gente consegue resistência, custo-benefício e agilidade na obra com areia branca. E no caso de não haver a disponibilidade de areia branca na região, como que devo proceder? O concreto, quando você vai produzir, você utiliza os materiais que você tem na região, os agregados principalmente. Agregado graúdo e agregado miúdo são os materiais que você tem que pegar na região por causa de custo mesmo, né? Então essa areia branca, ela tem suas características que ajudam no concreto, mas ela é um material que a gente tem em abundância aqui na região. A gente não tem nesse material, a gente vai procurar areia lavada, vai procurar areia industrial, pó de brita. Então assim, quando você vai para uma região diferente da nossa que não tem essa areia, o que você vai fazer? Vai utilizar a areia que tiver no local. Eu não tenho areia, eu vou fazer o quê? Você vai ter a brita. A brita, para você conseguir a brita, você quebra a brita e 50% desse processo vira um pó, né, que é utilizado no concreto como areia. Então, o que você faz é isso, é utilizar os materiais da região. Não tem a areia fina, usa uma areia mais grossa. Você vai ter que compensar isso com cimento, vai ter que compensar isso com um aditivo especial ou alguma coisa do tipo, para você utilizar o agregado. Então assim, concreto você faz com o que você tem na região. Não tendo, você utiliza o que você tem disponível. No nosso caso é areia branca, no caso de outra região pode ser areia lavada ou pó de brita. Fala pessoal, tudo bem? Então, falamos sobre agregados, miúdo e graúdo, mas esquecemos de explicar. As britas são consideradas os agregados
graúdos porque são maiores. E as areias são considerados agregados miúdos. Quando nós vamos fazer uma definição, a gente segue um parâmetro que são as peneiras que estão aqui do meu lado. As peneiras, elas têm tamanhos diferentes. E elas são todas normatizadas. Essas peneiras aqui são peneiras para agregados miúdos. Significa que eu vou passar essa areia industrial, esse pó de brita aqui, e ela vai caindo e ficando retida em cada uma dessas camadas. Em um dos vídeos eu falo que a peneira de 4.8, abaixo disso é considerado areia. Então essa aqui seria a última para a gente colocar as bitas, onde ela fica na sua maior parte retida. Abaixo disso são as peneiras para medir os agregados miúdos. Então a gente coloca uma quantidade determinada nessas peneiras no início e vai peneirando até cair no fundo. O fundo é só um coletor, que é aí onde cai o menor tamanho. E ela vai diminuindo, sendo cada vez menor. No caso eu utilizei 2 kg e aqui está distribuído 2 kg. Para que é utilizado? Para a gente saber o grau de finura desse material. E os engenheiros utilizam para poder fazer o concreto. Isso é uma das técnicas. No caso a gente pega, coloca uma quantidade e vai chacoalhando. Isso tem uma norma, tem uma técnica, aqui é só para a gente poder exemplificar. Uma balança. Então, o que ficou aqui nessa peneira de 2,38 é medido. Nesse caso deu 34 gramas, que viria para cá. 2,38. Aí você pega e faz a outra peneira, a segunda peneira menor. (10 gramas). Na peneira de 2, você coloca 10 gramas e por aí vai. E nisso você sabe o módulo de finura do seu agregado miúdo. Obrigado, até a próxima aula.